Volta aqui com muita alegria, com muito amor hoje, porque o amor vem do coração de Jesus, né? E a gente, na primeira sexta-feira, não sei se você é assim, mas na primeira sexta-feira parece que a gente acorda já mais feliz, não é verdade? E eu tenho aqui ao meu lado a Marilda Sene. Marilda, seja bem-vinda, viu? Muito a gente nunca imaginou que fosse tão rápido, né? Verdade, né? Tô aqui de volta. Mas eu fico muito feliz. Verdade. Olha como Deus faz as coisas, né? Ele planeja tudo, não é verdade? Com certeza, ele tem uma pedagogia para lidar com a gente. E na medida em que a gente se organiza dentro dessa pedagogia, aceita, a vida flui mais fácil. Pois é, a gente pensou que a Marilda ia mês que vem, tá aqui, ela já está aqui conosco, toda primeira sexta do mês, com a graça de Deus vai estar conosco aqui, viu, meu querido, minha querida? A Marilda, então, é especialista em comportamento inteligente. Comportamento, vamos usar a inteligência que Deus nos deu para viver melhor, né, Marilda? Com certeza, as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso, comportamento inteligente. Então vamos lá. Comportamento é a forma com que a gente reage às circunstâncias da vida da gente. Então a gente está sempre reagindo no automático, não é verdade? É. Então a gente precisa fazer o quê? Aprender a reagir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais inteligente. A inteligência é a nossa capacidade de fazer as melhores escolhas diante de uma situação. Você é música. Você sabe fazer as melhores escolhas para tocar o teu instrumento, para entonar a voz da forma correta. E você aprendeu a fazer isso usando as suas faculdades mentais. Pois é. Não é? A tua cognição. Então a gente pode aprender a desenvolver um dos nossos pensamentos conscientes para ter as melhores reações diante da vida, que aí é o comportamento inteligente. Então, gente, olha, a Marilda vem nos ajudar a ter esse comportamento inteligente. E a pergunta hoje, que a Marilda vai nos ajudar a responder, vamos lá, é: como a gente tem administrado os nossos pensamentos? A nossa coquinha aqui, né? Porque diz que a imaginação solta é a louca da casa, né? É a louca da casa, mas o que é a imaginação que não os nossos pensamentos automáticos se debatendo? Vamos pensar o seguinte, a nossa mente é como uma mesa redonda, tá? Com várias vozezinhas, com várias representantes de nós mesmos, várias Marias do Rosário, várias Marildas ali, conversando entre si. E algumas vozes ficam mais fortes, dependendo do momento da vida que a gente está, né? Então, o que alimenta essas vozes dentro da nossa cabeça, que são os nossos pensamentos? É a nossa interpretação da realidade. Né? Então vamos imaginar o seguinte, nós temos uma mesma situação, apareceu uma barata aqui, eu tenho medo, você não tem. A vozinha da minha cabeça, a Marilda medrosa aqui dentro, vai dar um grito, vai se escandalizar, subir na cadeira. Né? A Maria do Rosário, como já é mais corajosa que eu, as vozinhas dela ali não estão presas nesse medo, vai falar assim, gente, vem cá, mata a barata aqui, ajuda a Marilda. De uma forma mais tranquila, mais amena. Então, o que nós tivemos aí? Comportamentos diferentes diante da mesma situação. E não é assim no dia a dia? Enfrentar, né? Só que esse enfrentar, e aí o mundo cobra a gente, né, no contexto do enfrentamento. Por que a Marilda agiu desse jeito? Ela não poderia fazer isso, né? Dar aquele vexame por causa de uma baratinha? Mas a Marilda precisa entender a raiz daquele medo. Deve ter alguma coisa lá atrás que faz ter esse medo, né? E que está sem resolução. Com certeza. E é justamente isso. Daí vem aquela palavrinha que, infelizmente, a grande maioria de nós não leva a sério. Autoconhecimento. Eu só vou conseguir fazer a gestão dos meus pensamentos, a gestão das minhas emoções, a desenvolver pensamentos conscientes para que eu tenha comportamentos mais inteligentes se eu me conhecer. Primeiro, eu quero entender aquele medo. A primeira coisa é essa, eu quero saber a causa daquele medo. Ah, não, é comum, todo mundo tem medo de barata. Imagina quem não tem medo de barata. E aí eu fico passando a mão no meu medo, né? Que é o famoso pecadinho de estimação que a gente tem, não tem? Ah, não, isso eu não consigo vencer.
Eu dou tudo para Deus, mas menos isso aqui, né? Justo. E aí depois as orações não dão certo, as coisas não acontecem do jeito que eu quero e é Deus que não me atende. Não sou eu que não estou indo para um patamar superior. Não sou eu que estou trabalhando aquilo que Ele, inclusive, está me revelando que eu preciso trabalhar. Nós precisamos fazer a nossa parte, Rosário. Esse é o maior desafio de nós cristãos, que a gente às vezes quer delegar tudo para Deus. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ele quis assim. E hoje, justamente, nós estamos rezando o 5º dia. Marca a metade da nossa novena. Okay. Que é a cura física, psíquica e espiritual. Para ter uma cura total, né? E Jesus vem para fazer essa cura total. Mas a gente não dá tudo, né? Então, a parte do evangelho que a gente reflete no dia de hoje são os cegos que pediam. Né? Eles estavam ali clamando a Jesus. Tem piedade, gritando, né? Justamente, então eles estavam ali reconhecendo a miséria, reconhecendo o que precisavam de Jesus, e Jesus teve compaixão deles e trouxe a cura, né? Agora, no nosso caso hoje, no nosso cotidiano, principalmente no contexto dos pensamentos adoecidos, qual é a nossa parte de ir até Jesus realmente? Porque ir até Jesus, na minha convicção, e aí eu quero ouvir você também em cima disso, é a gente romper os nossos pensamentos negativos, é romper as nossas cadeias, aquilo que nos prende. E o que mais nos prende, meus irmãos, são os nossos pensamentos adoecidos. Dá o passo, né? Dar o passo. Sim, porque inclusive a Bíblia fala muito da fé, né? A tua fé te salvou. Tantas vezes Jesus fala. Justamente. Então, mas o que é essa fé? Voltando lá à analogia da nossa mesa redonda do eu, que eu chamo essa mesa redonda dentro da nossa mente, é a mesa redonda do eu. Nós precisamos alimentar aquele eu gestor que toma posse da salvação em Jesus. Que é aquela vozinha que fala pra gente, olha, você precisa realmente ir na missa hoje no final do dia, porque hoje é dia de São Brás, porque hoje é a primeira sexta-feira, porque Jesus apareceu lá a Santa Margarida e prometeu várias bênçãos para quem honrar o Sagrado Coração dele. E aí a gente ouve aquela outra vozinha também, ai, mas eu já vou na missa domingo, vou na sexta também. E vai chover. E vai chover. Sabe, vai chover, eu não tô afim, hoje é sexta-feira, hoje é dia de, sei lá, fazer o quê, de sair, de tomar uma cerveja, quem gosta, né? Pode ir depois da missa. Aí você escolhe, né? A vida é escolha, não é? Total, total. E aí a gente ouve algumas coisas do tipo assim, se eu sou a somatória das minhas escolhas, por que eu escolho tão mal? Aí a gente volta lá no autoconhecimento, porque as minhas escolhas são baseadas na interpretação que eu tenho da realidade. E a interpretação que eu tenho da realidade são fundamentadas na minha herança genética e psicológica, então eu tenho uma ascendência atrás de mim. Eu tenho aqui a família do meu pai toda, a família da minha mãe toda. Eu aprendi a interpretar a realidade a partir deles. Aí eu tenho as minhas vivências e experiências que reforçaram aquele aprendizado todo. E a formação e a educação. E o que eu acho muito importante nisso que nós estamos fazendo aqui na TV Século XXI e tantos instrumentos que chegam como comunicação de coisas boas, de coisas positivas para as pessoas. Todo dia nós estamos alimentando o nosso processo mental. E a gente precisa escolher alimentar esse processo mental com coisas positivas, com assertividade, com esperança. Infelizmente, hoje, existem muitos veículos de comunicação que só traz coisas ruins. Só tragédias. Negativo, né? Só negativo. Só. E nós ficamos alimentando ali o nosso processo mental naquela situação. E a chance da gente adoecer por conta disso é muito grande. Ah, sim, nós recebemos, eu calculo aqui, até a Bruna, a nossa diretora, estava conversando, acho que a gente calcula de uns 90% dos pedidos, assim, de ansiedade, de medo, de pânico, de depressão. E a pessoa parece que não tem força para se desligar desse negativo. Como que faz, Marilda?
Então, aí nós precisamos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Porque, na verdade, assim, a depressão é uma doença que precisa ser tratada como tal. Nós estamos falando num nível anterior do adoecimento, na prevenção. Tá? Então, assim, a pessoa que já está realmente, inclusive com diagnóstico de alguma doença de transtorno emocional e tudo mais, precisa de ajuda médica, precisa de medicamento. E é doença, né? Sim, porque imagine o seguinte, o nosso cérebro é como uma usina química e elétrica, nós temos uma matriz metabólica, os neurotransmissores, todas a organização, vamos dizer assim, neurofisiológica do nosso corpo. Uma vez que a gente está adoecido, essa organização está desorganizada, está desestruturada, eu preciso atuar ali. Eu estou vivendo um momento de estresse muito grande, eu estou vivendo um momento de perda muito grande. Então eu tenho uma série de sintomas que demonstram que eu estou com essa matriz metabólica desorganizada. Então um psiquiatra, um médico, ele vai te ajudar nesse contexto. E quebrar esse tabu de que quem vai em psiquiatra, quem procura um profissional da saúde mental, ela é da cuca, né? Fala, não, eu não vou, eu não sou louca. Não, muito pelo contrário. A gente ouve muito isso. Infelizmente, é um paradigma que precisa ser quebrado urgentemente. Então, o Janeiro Branco, inclusive, vem para essa conscientização, que a gente precisa entender a mente humana como parte do corpo humano. A gente adoece. Vamos usar uma analogia do corpo físico. A gente tem as cardiopatias, as diabetes, enfim, as doenças que precisam ter um controle mais de perto, precisa ser medicado e assim por diante. Mas a gente fica resfriado, a gente tem uma indisposição alimentar, a gente tem uma intoxicação alimentar, tal, a língua não enrolou agora. Então a gente, é uma coisa que vem. E que a gente precisa tratar para a gente voltar a ter saúde. Na nossa mente é a mesma coisa. Às vezes a gente está num nível de cansaço tão grande que a gente precisa ter um tempo, tirar férias, reabastecer a mente, dormir bem. Porque a nossa mente, ela tem que funcionar organizada, como eu estava falando nessa questão da matriz metabólica, tá? Então, sono, alimentação e pensamentos positivos que vão nos levar a ter essa organização mais, digamos assim, constante. Mas uma vez que a gente viveu uma situação de perda, um luto grande, perda de trabalho, às vezes, desemprego. É isso que eu ia dizer, o desemprego, né? Tem, a maioria que a gente recebe aqui é por vícios na família ou vícios da pessoa, desemprego e situação financeira, que é consequência também do desemprego. Isso desestrutura totalmente a pessoa, né? Então, porque aí a gente tem a desestrutura do indivíduo e da família. E aí eu falo que a gente sempre tem que ter um adulto na relação. Tem que ter alguém bem para organizar. Tem que ter uma vozinha ali que vai à frente, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos falar no contexto do desemprego. Se a pessoa não está bem, se ela está adoecida, se ela não cuida da aparência dela, se ela não consegue ir para uma entrevista de emprego de uma forma otimista, com esperança, qual é a chance dela conseguir um emprego? Diminui. Muito remota, diminui. Né? Então, o que acontece? Eu não posso deixar aquela situação me derrubar, porque senão eu não vou conseguir levantar. Tá, Marilda, mas é muito difícil, porque você não está vendo a situação aqui, que já faz né? Aquela coisa. Faz ano que eu estou desempregada. Então, existe várias ONGs e até a igreja tem alguns movimentos tal para capacitar as pessoas em outras atividades. A gente precisa aprender, e aí é a minha área, né, a área de orientar as pessoas profissionalmente, a se reinventar. Será que você não pode pensar de uma forma diferente? A nossa mente tem todas as respostas que nós precisamos, mas a gente precisa aprender a fazer a pergunta certa. Tem muita gente que continua batendo na mesma tecla e querendo resultados diferentes, né? Então não há nada mais insano que querer diferença, querer mudança fazendo as mesmas coisas. Então, se você está há muito tempo desempregado,
por que não tentar enxergar de outra forma a sua vida profissional? Tentar entender o mercado e o que está faltando no mercado, que você possa buscar formação e alcançar aquela vaga que você tanto precisa. Faz sentido isso? Faz sentido. Então é isso, é pensar diferente, é eu olhar a minha situação de uma forma diferente, colocar ali esperança, buscar a oração, porque Deus, Ele vai estar conosco na graça e na bênção, Ele nos prometeu isso, mas fazer a nossa parte. Num contexto de família, é tão desafiador, né, uma esposa apoiar o marido desempregado e tal, mas talvez ela também possa alcançar um lugar nesse mercado para ajudar a família de uma forma diferente. A educação dos filhos, hoje, infelizmente, as crianças não têm educação financeira. E aí os pais não conseguem mais dar aquela qualidade de vida e vira uma bagunça, vira um desacordo muito grande, né? Porque exige de um lado e não tem jeito do outro, né? Mas aí o que está errado? A falta de dinheiro ou a falta de harmonia, a falta de educação dessas crianças? A falta de educação na criança, porque tem que ter limite, né? Mas então, e aí a gente vê uma bola de neve muito grande. E é um efeito dominó, uma coisa atrapalha a outra e a família vai tendo esses desafios. E aí vai fazer o quê? Adoecer. Então eu preciso aprender a trabalhar cada situação de modo fragmentado. O problema é a falta de emprego? Tá. Então, por quê? O mercado ali, com aquela minha formação, não está legal, o mercado não está aquecido. O mercado está aquecido em quê? Eu vou me reinventar, eu vou fazer diferente. É a minha relação com a minha esposa no meu casamento ali que não está legal. Por que não está legal? É por causa da falta de emprego. Não, mas espera aí. Nós dois aqui, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é? Tem que ser assim, mas nem sempre é, né? Mas é aí que vem a questão. O que está faltando para ser? A gente tem recebido também, pedidos, reestruturação do casamento, a minha relação com meu marido, com a minha mulher, recebido ambos os sexos, sabe? Homem e mulher pedindo essa graça. E é uma graça muito grande e também é uma construção diária, né? Quando eu fui me casar, eu tive a graça de fazer uma manhã de espiritualidade com o Padre Teixeira, que foi o celebrante do meu casamento, isso há 34 anos atrás. E eu não me esqueço que ele fez uma pergunta para mim, para o Sérgio, né, para o meu marido. Por que os casais se separam? E aí eu lá na altura dos meus 20 anos tinha N respostas, né? Então, por incompatibilidade de gênero, né, por questões financeiras e tal. E aí ele olhou pra gente assim, né, eu imagino pensando, sabe nada, os inocentes. Os jovenzinhos aí, né, os jovens. Com certeza. Ele falou assim, não, separa porque acham que podem separar. Eu falei, não, Teixeira, não é bem assim, as pessoas casam para serem felizes, né? Ele falou assim, Marilda, a gente tem dia que olha no espelho e tem raiva do que vê no espelho. E a gente não pode se separar da gente porque a gente tem que se fazer melhor. Com a gente mesmo. E justamente. Então a gente tem que se fazer melhor para que a gente se ame. Para que a gente encontre ali naquele reflexo no nosso espelho algo que nos traga coisas boas, que nos traga felicidade. No casamento é a mesma coisa. Se você entende que você tem que trabalhar para aquela outra pessoa, para aquele relacionamento trazer para vocês felicidade, muda a mentalidade, muda o cotidiano. Óbvio que depende de duas pessoas. Mas se há o diálogo, se há pelo menos um ali no caminho testemunhando, a chance fica maior. Pois é. E o desafio existe, sem dúvida nenhuma. A vida é desafio. Em todos os sentidos, né? Os casados, os solteiros, os idosos, os jovens, as crianças, todas as realidades, adultos. E isso que eu gosto muito do meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele me dá a oportunidade de ajudar as pessoas a pensarem de uma forma mais consciente. Óbvio que existem relacionamentos que, infelizmente, são impossíveis. A gente não está falando aqui de que todos os casamentos são viáveis, tal, não é isso. Mas a gente tem que ter certeza que a gente fez o nosso melhor. Que a gente trabalhou o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade de pensar de uma forma mais eficiente, mais inteligente, mais assertiva para fazer dar certo. A partir daí, a gente vê o resultado. Então, nós precisamos estar com essa consciência tranquila que a gente fez o nosso melhor.
Eu acredito que isso, inclusive, nos dá uma abertura maior nas nossas orações, uma paz maior de falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu fiz tudo o que eu podia. A gente fazer o possível para Deus fazer o impossível. Ele pode fazer o impossível, mas nós não, né? Com certeza, mas eu preciso saber qual é o meu possível. E a gente vê hoje em dia as pessoas muito delegando para o outro, né? E aí o que eu percebo muito é isso. Todo mundo tem culpa, menos eu. Já começa falando assim, porque fulano, ciclano, beltrano, acho que até na confissão a gente comete esse erro, não é? Faz isso, né? Na confissão, né? Pensa bem, né, meu povo? A gente vai lá para o sacramento da confissão e eu já ouvi de muitos sacerdotes dizendo, a pessoa fala de todo mundo, mas não se acusa do pecado, né? Isso é um pouco da gente mesmo, né? E aí que vem a questão, né? Tem as pessoas que não se perdoam e estão sempre naquela coisa de levar a culpa de uma forma pesada e não consegue ir para o patamar superior também por conta disso, né? Não consegue virar a página porque não se perdoa. Há aquelas pessoas que ficam sempre buscando os responsáveis, que é o culpado, né? Tem até uma brincadeirinha que fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Pode ser. Né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas eu gosto da palavra responsabilidade. Sim. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha salvação. Isso é muito forte. Ai, não, Deus cuida, Jesus já me salvou, né? Tal. Mas ele deixou a porta aberta. Ele sim, comprou com o sangue dele a nossa salvação. Que buscar essa salvação. Justamente. Com esforço, né? Pode ser leve, mas desde que eu esteja em paz. Essa palavrinha é mágica, gente. É isso paz. Que a gente sente que as pessoas procuram quando entram em contato conosco aqui. Paz. A paz. Não tem paz. Está inquieto, não dorme, não consegue comer, ou come demais. É um desequilíbrio total, né? Deus nos criou perfeitos, mas a gente veio se adoecendo. O nosso centro do prazer no cérebro está totalmente desequilibrado, adoecido. Vou te dar um exemplo simples. Você já foi no médico, o médico te receitou beber água? Isso acontece muito. As pessoas vão ao médico, quanto de água que você bebe por dia? Um copo. Não, você tem que beber 2 litros, tem que beber tal, e aí existem as teorias, não é isso que a gente está conversando aqui. O que a gente está conversando aqui? É que no nosso cérebro está ali o centro de recompensa, tá? E beber água nos dá prazer. A gente mata a sede, a gente não sente sede na garganta. É o nosso corpo que está falando que a gente está desidratado, e aí a garganta seca e a gente sente necessidade da água. Precisa repor. Só que nós acostumamos a matar a sede com Coca-Cola, refrigerante, com cerveja. Não é isso? Ai, tô com uma sede, se aparecer aqui agora um copo de... eu vou tomar. Mas a água não. A água não. Então, o que a gente aprendeu no decorrer aí das últimas décadas, tal, né? Com as facilidades do mundo moderno, a gente adoeceu o nosso centro de prazer. A gente nem mata a sede mais com a água que nos faz tão bem. Então você está falando que as pessoas não estão dormindo direito, mas ficam na tela até que horas? Pois é, a gente vê, o celular ali até... dorme junto, né, com a pessoa, né? Com tá certeza. Na cama junto com a pessoa. Segundo, fica buscando os telejornais mais macabros, né? Aqueles que se torcer jorra sangue. É isso que a gente estava lá no começo falando, né? Das notícias negativas, né? Justamente. Então eu fico alimentando a minha mente só com coisa ruim. E aí o meu cérebro, ele não desliga. Por quê? Porque ele está ali agitado e com medo de tudo aquilo. Aí gera ansiedade. O que eu preciso? Aprender a cuidar de mim. Eu preciso aprender a beber água. Eu preciso aprender a fazer uma higiene mental todos os dias. Ver aquele dia o que foi bom, o que foi ruim. Praticar a gratidão do dia. Porque se eu estou terminando o dia é porque eu sobrevivi, gente. Então só aí já é um motivo de gratidão. Parar e ler um bom livro, ler a Bíblia, 1 hora, meia hora antes de dormir e focar ali os seus pensamentos. Não deixar o pensamento voar, não.
Nossa, aconteceu aquela tragédia. Não, Senhor, olha, deixa eu ver essa vida de um santo aqui. Hoje, né? As vidas dos santos. A história, por exemplo, da revelação do Sagrado Coração de Jesus. Amo. Né? Isso alimenta a nossa mente, o nosso processo mental de uma forma muito mais assertiva. E aí a gente vai esperançar a vida. Esperançar a vida é praticar a esperança. E isso, meus irmãos, pode ser a chave que todos nós precisamos para a tão famosa e desejada saúde mental. Pois é, a esperança é o próprio Jesus, né, Marilda? É o próprio Jesus, ele é a esperança. Aí fica aquela coisa, eu sou cristã e eu preciso me lembrar todos os dias da promessa que esse Jesus me fez de salvação. Quem sou eu na fila do céu, Maria do Rosário? E trabalhando essa esperança de que a porta do céu está aberta. Eu só preciso, passo a passo, caminhar para lá. E como a gente fica feliz quando a gente participa de uma missa, quando a gente recebe a absolvição dos nossos pecados. Eu tenho falado aqui, e está chegando a quaresma, né, meu povo? Está chegando a quaresma, dia 22, vai começar. O remédio que é um sacramento da confissão na vida da gente, né? Que acredita em Jesus. O nome do sacramento é reconciliação, não é? Pois é. É isso, a gente precisa se reconciliar realmente com Deus. E nessa reconciliação, quando a gente vai reconciliar algo, uma parte, um lado tem que estar aberto e tem que estar inteiro para se reconciliar com o outro, para se conectar com o outro. E aí eu faço essa proposta realmente, que vocês possam aproveitar o tempo da quaresma para meditar e refletir a saúde dos pensamentos de vocês. Como vocês interpretam Jesus na vida de vocês. Começa por aí, né? Sim, quem é Jesus para você? Se eu sei quem é Jesus para mim, fica mais fácil saber quem eu sou nessa fila do céu. Pois é, Santo Agostinho dizia que eu me conheço a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor, né? Perfeito. Essa é o caminho certo para nós. Então fica a dica hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira que abre aí um leque muito grande desse ano todo, né, Marilda? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Sim. Responda isso intimamente, com a sua verdade. Ele é teu Salvador, ele é uma âncora de salvação, ele é uma história que você escuta. Quem é Jesus para você? Então, olha, Marilda, muito obrigada, viu? E mês que vem a gente já está contando os dias para você estar aqui conosco e já vai estar na quaresma. Vamos lá, vamos juntos. Em março a gente já vai estar na quaresma. Vamos juntos para o céu, né, Maria? Vamos juntos para o céu. Muito obrigada. Olha, meu querido povo de Deus, daqui a pouquinho a gente já volta. Aproveita para você ligar, para mandar seu WhatsApp, para mandar sua mensagem no YouTube, que eu vou me despedir aqui da Marilda e a gente já volta com o programa.